O objetivo de todo estudante, ao ler um texto, é entendê-lo e conseguir guardar as informações na memória para usá-las posteriormente. Então, nesse vídeo, eu irei falar sobre 5 técnicas de memorização de textos, explorando as suas possibilidades, limitações, cuidados e restrições à sua utilização. Quando o objetivo é a retenção de informações de um texto, não podemos indicar qual é ou se existe a melhor técnica, mas o que existe são diversas técnicas que devem ser adequadas às diferentes situações que surgem quando estamos estudando. A primeira técnica que eu irei falar é a técnica de repetir a leitura mecanicamente. Essa é uma técnica simples e bastante utilizada quando se tem o objetivo de decorar uma informação. Esta é uma técnica com características de utilização a curto prazo, e é recomendado utilizá-la quando a previsão de memorização for a curtíssimo prazo, quando as informações a serem retidas possam ser posteriormente esquecidas, quando o volume de informações for reduzido, quando a fidelidade na evocação, ou seja, o ato de lembrar, exigir a lembrança palavra por palavra do que foi lido e quando a evocação não exige que você tenha necessariamente compreendido o contexto. Agora, em relação às limitações, cuidados e restrições ao uso dessa técnica, admitindo a grande probabilidade de que as informações decoradas serão esquecidas depois de um tempo, evite usar muito essa técnica quando estiver estudando e precisar dessa informação a longo prazo. Outra limitação é que quando se decora e ocorre o esquecimento de um fragmento da informação, todo o restante fica comprometido. Quando estiver evocando algo que tenha sido decorado, tome cuidado para que você não seja interrompido, pois esse tipo de interferência pode ser fatal. Outro ponto negativo ao se utilizar essa técnica é que a simples insegurança gerada pelo medo de esquecer algo já pode ser o suficiente para gerar tensões e bloqueios, e é neste momento que normalmente pode ocorrer o famoso branco, em que você acaba esquecendo das informações. Então, pondere os benefícios e malefícios dessa técnica e a utilize quando achar necessário. A segunda técnica é a de copiar partes do texto e reler somente as anotações. Nessa técnica, você seleciona os assuntos que considera importantes no texto e os copia para estudar depois apenas por essas anotações. É possível utilizar essa técnica como fase preliminar a um resumo mais estruturado, como base para um arquivamento de dados, para a realização de um fichamento e para quando você puder consultar diretamente essas anotações. Enquanto às limitações, cuidados e restrições ao uso dessa técnica, é recomendado que você evite fazer as anotações durante a leitura. Quando você para de ler e faz anotações, interrompe a linha de raciocínio e prejudica a compreensão. Então, faça as anotações depois da leitura, porque sem a visão do texto inteiro, você corre o risco de anotar partes que posteriormente poderão ser consideradas supérfluas, ou seja, que não serão úteis. Tome cuidado também para que as anotações copiadas sejam realmente úteis e objetivas. Agora, a terceira técnica é escrever resumos com as próprias palavras. Nessa técnica, você precisa ler todo o texto e escrever um resumo com suas próprias palavras, ou seja, basicamente você irá escrever o que entendeu do texto em questão. É recomendado utilizar essa técnica em textos que não são muito técnicos e que não utilizam fórmulas pré-estabelecidas. Essa técnica também é útil quando você precisar apresentar o texto para alguém, porque você escrevendo o resumo com suas próprias palavras acaba organizando melhor as informações em seu cérebro, o que facilitará na exposição das ideias e na memorização. Enquanto às limitações, cuidados e restrições ao uso, esse tipo de técnica não é muito útil para ser utilizada em assuntos técnicos onde já existem fórmulas estabelecidas como matemática, física ou leis que você precisa lembrar quase que exatamente do seu conteúdo. A quarta técnica que eu irei falar nesse vídeo é a técnica dos sinais gráficos. As setas, chaves, asteriscos, grifos e demais convenções pessoais têm como função dar notabilidade às informações a serem memorizadas. As possibilidades de uso são: para facilitar a identificação de informações a serem memorizadas, para dar destaque a trechos importantes a serem sintetizados e para usar como referencial para uma revisão.
Enquanto as limitações, cuidados e restrições ao uso, evite fazer marcações exageradamente no texto e somente após seguramente identificada a informação é que devemos aplicar os sinais gráficos. Agora, a quinta e última técnica a ser mencionada nesse vídeo é a técnica relativa aos sistemas de memorização. Aqui eu irei falar resumidamente sobre outras técnicas que são utilizadas para memorização. Entre elas, temos a que utiliza nossa memória visual, onde utilizamos nossa capacidade de lembrar de imagens e ilustrações para associar imagens e conteúdos. Eu inclusive já fiz um vídeo falando sobre essa técnica, então se você quiser depois desse vídeo, dá uma passada lá. Temos também a técnica do Palácio da Memória, em que você utiliza um lugar conhecido e coloca as informações que quer lembrar durante o percurso nesse local. Lembre-se que quando se faz o uso desses sistemas, o objetivo maior não é reter o texto palavra por palavra, mas sim registrar o seu conteúdo ou as partes tidas como fundamentais, de forma que permita a evocação posterior com suas próprias palavras. Então, o vídeo fica por aqui. Eu vou deixar na descrição as informações sobre o livro que eu usei como base para fazer esse vídeo. Se você tiver gostado, não se esqueça de deixar seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.